pessoal, então, bem-vindos aí a mais uma aula. Então, como chegamos na reta final, vamos iniciar nosso último conteúdo aí de mecânica dos sólidos, né? Seria então essa parte aqui de torção. Lembrando lá, pessoal, hoje então entrega do relatório, né? Então, relatório referente a entre aspas aqui, né, a prática virtual aí. Então, que era para vocês elaborarem aqueles gráficos, extraírem os dados, né, referentes lá ao módulo elástico, tensão de suprimento, limite de resistência à tração e a tração de ruptura. Então, os quatro dados aí que era para vocês extraírem de cada um dos quatro gráficos que eu passei os dados para vocês na última aula. Então, como próxima atividade, adiantando aqui, ó, pessoal, então a gente vai ter aqui, né, a entrega aí da lista de exercícios. Então, eu já coloquei ela para vocês ali no campus, já mostro onde é que ela está aqui. Então, ó, a lista de exercícios está aqui. Então, da mesma forma que eu tenho feito. Então, pode ser feita em duplas, né? Só que, mesmo esquema, o aluno, né, os dois têm que enviar a atividade, né? Então, envia cada um, né, dos integrantes da dupla deve enviar a atividade para ficar registrado no sistema isso aí. Então, a lista está disponível aqui, ela vai ser entregue somente lá na semana do dia 10. Ó, na verdade, aqui eu vou abrir para vocês postarem, né? Então, ela vai ficar em aberto até aqui, ó, até o dia 17. Então, aí vocês têm quantos dias? 14 dias para fazer, né? 2 semanas aí. Mas eu não coloquei, como o prazo é curto, né? Eu já não coloquei tantos exercícios assim. Coloquei, se não me engano, são 6 exercícios. Então, os últimos exercícios são referentes à aula de hoje. Da próxima aula, se não me engano, eu acho que eu não coloquei nenhum exercício, que é a parte de projeto. A lista, então, fica para entregar até o dia 19. Então, se assustem, não é para a semana que vem. Então, ela é para o dia, né? Vai fechar a atividade lá no dia 17. Então, vocês têm aí 2 semanas para resolver ela. Mas, né, como eu falei, é em dupla, né? São 6 exercícios, se fizer em dupla, né? E for dividida, 3 exercícios aí para cada um. Mas, né, é importante que todos façam os exercícios, ou pelo menos, né, compreendam como que é a linha de raciocínio, né? Entender o que é cada uma das variáveis, né? E saber como trabalhar com as atividades que é feita em dupla, né? E vocês vão ter lá, acho que são 4 exercícios, e vai ter o período da aula para resolver. Então, não deixem para fazer a lista de exercício no último dia, porque no último dia, no período da aula, vai ter uma atividade. Então, essa atividade eu já mudei de data, ela seria hoje, na verdade, mas eu mudei ela de data porque na semana lá do dia 16 ao dia 20, então a gente vai ter as apresentações dos TCCs, né, via banca aí, convencional, digital, digamos assim. Então, nessa semana vai ter, então, todas as bancas aí da civil e da mecânica.
Então, eu provavelmente estarei em banca no período da aula, né? Mas eu, da mesma forma, eu vou me programar para entrar um pouquinho antes aqui. Então, qualquer coisa eu aviso a Flávia aí para ela mandar uma mensagem para vocês. Se for necessário, eu entro aí um pouco antes só para explicar como que é a atividade, né? Então, para dar uma esclarecida em alguma dúvida que vocês possam ter. Mas vai ser da mesma forma lá que foi a passada, né? Então, 4 exercícios, né? Em dupla, então é bem tranquilo de ser feito, tá? Alguma dúvida até esse ponto, pessoal? Não? Então, beleza. Vamos aqui. Bom, antes de começar essa parte aqui, vamos só relembrar aí o que a gente viu na última aula. Só que dessa vez eu não coloquei no slide, então a parte dos ensaios mecânicos eu sempre faço com o gráfico, que eu acho mais fácil de entender e de lembrar o que é cada coisa. Vou usar uma canetinha de régua aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Então, na última aula, a gente falou a respeito do comportamento mecânico dos sólidos, né? Então, mais especificamente, quando aplicada a materiais metálicos, né? Devido ao grau de importância deles nas aplicações de engenharia. Então, a gente viu que as propriedades mecânicas, elas são, digamos assim, boa parte delas, né, são extraídas a partir de uma curva, né, de tensão de formação. Então, essa Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível. Desculpe minha loura, Lucas já insonha. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, essa porra toda. Então, a tensão, ela é dada por força sobre área. Então, naquele gráfico que era para vocês fazerem, né, a respeito da prática, entre aspas, né, que a gente fez na última aula, então eu passei para vocês esta informação aqui, então isso aqui é a tabela deles dados, né, então era uma das colunas lá, a mais comprida lá, então passava para vocês os valores de força, vocês deveriam calcular o valor da área, então lembrando que a unidade, né, deveria ser colocada em newtons na parte de cima e a área em metros quadrados. Então, newton dividido por metro quadrado dá a unidade que a gente conhece aí de tensão, que é o pascal. O fato de ser lá quilo, mega, é indicativo somente do quê? Vocês lembram? Então, indica somente lá se é 10 a terceira, 10 a sexta, ou giga, né, 10 a nona, é a unidade aqui. Mas vocês deveriam, então, colocar na planilha de vocês a fórmula lá para dividir a força pelo valor de área, né? Então, a área eu tinha passado para vocês, mostrei como importar os dados para o Excel, né? E esses dados lá traziam a informação do diâmetro, né? Então, com o diâmetro, vocês calculavam o valor dessa área aqui. Beleza. Então, tensão seria isso aí. Tirado dessa forma aí. Deformação. Então, a deformação que é utilizada nesse tipo de curva, né, de engenharia, ela é dada por esta equação aqui, ó. A deformação é igual, pode se colocar na notação o delta minúsculo, como traz o livro, o que eu uso, né, que é o Beer. Então, ele traz essa notação aqui,
Então, delta sobre L0, sendo este valor de delta aqui igual ao delta L, ou seja, a variação no comprimento, né? Dividido pelo comprimento inicial. Tá. Então, deformação é dado para a gente aqui. Então, ó, unidade. Então, delta L é medida de comprimento, né? Então, seria em metros. O L0 também uma medida de comprimento em metros. Então, isso aqui torna esse tipo de grandeza aqui como adimensional. Então, é um tipo de grandeza que não tem unidade. Tá. Então, quando se constrói um gráfico desse tipo aqui, o mais comum, pessoal, claro que podem existir, né, variações, mas o mais comum é que nesse eixo aqui, ele seja dado lá em MPa, megapascal. Então, para o caso de materiais metálicos, normalmente em megapascal aqui. E a deformação em relação à unidade é colocada assim, ó, metro por metro, ou alguns preferem colocar milímetros por milímetros. Mas, de qualquer forma, se não for colocar nada, né? Então, sempre que você traça um gráfico, você tem que colocar, né, o título dos eixos, né, e as unidades dos eixos. Isso é o básico do básico. Outra forma de se apresentar isso daqui é da seguinte forma. Então, alguns colocam como UA, que significa unidade arbitrária. Então, qualquer uma dessas notações aqui é válida, né? Ou aquela de milímetros por milímetros, né? Então, colocar milímetros por milímetros. Então, seriam basicamente essas as unidades dessa grandeza aqui. Tá. Então, em relação ao perfil da curva, né? Então, o perfil mais comum seria aquele, então, onde a gente tem uma região mais ou menos linear, a partir de um determinado ponto, né, ocorre uma mudança e lá no final o corpo de prova se rompeu. Então, observando esse gráfico, a gente tira o quê? Aqui, então, módulo elástico, nesse ponto aqui, tensão de escoamento, no ponto máximo da curva A, limite de resistência à tração, e aonde se rompeu, tensão de ruptura. Então, essas seriam as grandezas mais básicas aí, que são extraídas do diagrama tensão-deformação. Outras grandezas que a gente pode retirar a partir desse gráfico aqui. A ductilidade, né, que pode ser dada em função do alongamento percentual ou da redução de área percentual. A elástico, mas até a ruptura, né? Então seria energia elástica mais a energia de deformação plástica que o material consegue absorver antes dele romper. Então, exemplo da aplicação desse tipo de grandeza, né? Então, quando a gente tem uma estrutura que vai receber impacto, né? Então, tenacidade é uma medida muito utilizada para ser, digamos assim, utilizar no controle de qualidade, aí, por exemplo, de para-choque de carro. Então, é um exemplo da aplicação
da medida de tenacidade. Tá. Outra informação que a gente pode extrair daqui, ó. Então, essa região aqui seria a região de deformação elástica. Essa outra região até lá, a altura, então, deformação plástica. Então, basicamente, na tensão de escoamento, inicia-se a deformação plástica. A tensão lá, limite de resistência à tração. Com o que ela deve ser associada? Ela deve ser associada com a formação do pescoço lá. Então, com o fenômeno lá de empescoçamento. Então, limite de resistência à tração. A tensão, ela deixa de ser distribuída de forma homogênea, né? Até esse ponto ela era distribuída de forma homogênea. A partir desse ponto, ela deixa de ser distribuída dessa forma. Por quê? Ó, então, se a gente imaginar no corpo de prova lá que sofreu esse empescoçamento, as linhas de tensão que atravessam o corpo de prova, ó, a gente tem uma coisa assim, elas vão se concentrar aqui na região central do corpo de prova. Então, por conta disso, a gente diz que a distribuição de tensões, tanto de tensões quanto de deformações, ela não é mais uniforme. Então, se a gente fizesse a mesma análise no corpo de prova antes de sofrer o empescoçamento, a gente teria alguma coisa assim, ó. Então, as linhas de tensão, elas iriam, né, acompanhar aí a geometria do corpo de prova. Então, linhas de tensão distribuídas de forma homogênea, uniforme, tensão e deformação homogênea, uniforme. Aqui deixa de ser homogênea, né, e uniforme, passa a ter uma descontinuidade, né? E o pescoçamento é uma descontinuidade. Beleza? Alguma dúvida em relação aí a alguma curiosidade? Tá. Então, nesse ponto aqui, pessoal, a gente encerrou, digamos assim, a parte do conteúdo lá que tratava. A gente tratou primeiro lá a respeito de forças, daí as forças aplicadas em um ponto, em um corpo, aí como a força, né, era distribuída em um corpo, né, de seção uniforme, que foi a parte de tensões lá, então a gente iniciou com tensões normais, né, geradas por cargas axiais, que são orientadas com o eixo, né, da estrutura em si. Aí trabalhamos então com tensões lá normais, tensões cisalhantes, tensões de esmagamento, dimensionamento em função, por exemplo, lá do coeficiente de segurança. Aí depois a gente passou pela parte de deformações, aí os problemas estaticamente determinados, a gente trabalhou conciliando com deformações, né? Então, trabalhamos com deformações de corpos de seção uniforme e variável, né? E também a gente viu a parte justamente do comportamento mecânico, né? Que daí fecharia, né, a parte de tensões, deformações, comportamento mecânico, e agora a gente trabalha, então, com a parte de torção. Então, essa parte de torção, então, ele é um conteúdo, assim, bem mais simples do que a parte aí
de tensões axiais, né, tensões normais aí. É um conteúdo assim bem mais tranquilo, mas ele tem, digamos assim, um número de equações que é um pouquinho maior do que lá na parte que a gente viu até então. Então, o número de equações é um pouco maior e tem algumas, digamos assim, algumas transformações de unidades, alguma coisa assim mais específica. Mas ele é um conteúdo assim bem tranquilo. Então, não se preocupem tanto com essa parte aqui. Ó, então, basicamente, o que seria a torção, né? Então, ele é um esforço, né? Esforço mecânico. Então, é uma força sendo aplicada em um corpo que vai tender a girar esse corpo em torno do seu eixo longitudinal. Então, lembrando lá que, por exemplo, no caso desse motor aqui, né? Então, o eixo longitudinal dele seria esse que eu desenhei aqui, a indicação, né? Então, seria esse eixo aqui. Esse seria o nosso eixo longitudinal desse motor aqui. Então, no caso lá do carro, ó, então a gente tem aqui, como esse sendo um eixo longitudinal, né, que vai transmitir o torque lá do motor lá para as rodas, no caso aqui, as rodas traseiras, né? Então, seria um carro com tração nas rodas traseiras lá. Basicamente, então, torção é um esforço mecânico que tende a produzir, né, uma tendência de rotação em torno do eixo longitudinal. Então, ó, aqui a tendência de rotação, né, que é o torque, o eixo longitudinal. No caso aqui, ó, eixo longitudinal, a tendência de rotação estaria, né, no sentido aqui a rodar, né, digamos assim, entrando na tela aí do computador, do celular de vocês. Tá, tranquilo? Tá. Então, o que a gente vai ver basicamente de torção? Então, a gente vai ver como calcular as tensões geradas por torção e as deformações aí dos elementos, né, basicamente de seção circular. Então, a princípio, eu vou trabalhar com vocês somente a seção circular, que no caso do torque, né, quando a gente tem elementos submetidos a torque, então sempre vai ser a seção utilizada. Modelamentos matemáticos para seções não circulares, mas eles são assim mais complexos e eu acho que, digamos assim, se vocês forem precisar algum dia, né, de aplicar alguma coisa em relação a torque, vocês vão estar trabalhando com uma seção circular, porque não se usa, né, uma seção que seja retangular ou mesmo quadrada aí para uma estrutura que vai suportar torque. Sabendo disso, então, eu vou já explicar para vocês por que não se usa, né, mais para frente, uma seção que não é circular. Então, aqui são nomeadas aí as grandezas que a gente vai trabalhar, então, ao longo dessa parte de torção, né? Então, basicamente, quando a gente fala lá de comprimento, a gente trabalha com L, né? É tranquilo, nada de diferente. Então, nesse exemplo aqui, o comprimento estaria indicando essa distância aqui. Aí, considerando que essa seção aqui, esse cilindro aqui, né? Ele foi submetido a torque. Então, esse ponto A, então, quando ele foi aplicar num torque T aqui, ó, esse ponto A, ele vai migrar para uma outra posição aqui, que a gente chamou aqui, ó, embaixo de A'. Então, foi aplicado um torque nesse eixo, e ele passou, então, da posição A para a posição A'. O ângulo formado entre essas duas posições aqui, ó, entre essas diagonais aqui, então, ele é conhecido, então, como ângulo de torção. E ele é dado por essa letra grega, né, que é chamada de φ. Então, esse daqui, essa bolinha ali, ó, cruzadinha ali, então, é conhecido como φ. Então,
indica o ângulo de torção. Então, isso está escrito aqui para vocês. Ó. O torque que eu falei que foi aplicado, né, e gerou esse deslocamento, né, então ele é indicado por T. Então, torque indicado por T. Aí, o que mais que a gente tem de variável? Tá. Vai ter mais uma variávelzinha aqui que eu vou mostrar para vocês fora esse slide aqui no próximo. Né? Então, explicando lá por que normalmente a gente utiliza uma seção circular, né, e não uma seção de transversal, uma seção transversal retangular ou quadrada, né? Então, se forem analisadas, né, as deformações que sofre uma seção circular, então, toda a seção, né, se você cortar aqui toda a seção ao longo do eixo, né, então, considerando, por exemplo, esse eixo aqui, ele sofreu esse torque aqui, então, depois dele sofrer esse torque aqui, se a gente, digamos assim, congelasse a estrutura aqui, né, com a aplicação desse torque e fizesse alguns cortes ao longo aqui do comprimento, né, então, ó, fazer alguns cortes aqui, então, analisando esses diferentes cortes, a gente chegaria à conclusão de que todas as seções aqui, né, todos os cortes gerados de seção aqui, ó, todas essas indicações aqui que são mostradas por esses cortes aqui, ó, então todos esses cortes iam gerar, digamos assim, um disco, né? Então, basicamente, toda a seção circular que sofre torção, ela permanece circular, né? Isso é importante porque, em termos de distribuição de deformações, né? A distribuição de deformação, ela se dá de maneira uniforme, por isso, né? A seção circular permanece circular e plana, né? Então, não quero dizer assim, ela não sofre nenhum empenamento, né? Isso, obviamente, dentro do regime, né? De deformações abaixo da tensão do escoamento. Acima da tensão do escoamento, daí é outra conversa, mas dentro do regime, né, de deformação plástica, né, plástica não, elástica, né, então abaixo da tensão do escoamento, a gente tem que todas as seções permaneceriam, né, circulares e planas. Então, por conta dessa distribuição de tensões, é que se usa normalmente as seções, né, circulares aí para eixos e aplicações com torque, né. Então, o que aconteceria com uma seção que fosse retangular ou quadrada? Então, ó, a princípio, né, a diagonal, né, ao se aplicar, né, o mesmo torque lá e gerar aquela variação da posição A para a posição A', então a gente teria que todas as arestas, né, ao longo do comprimento aqui, ó, todas as arestas elas sofreriam uma espécie de empenamento, né? Então, vocês podem verificar aqui, ó, que todos os cortes, né? Então, os cortes, imaginando que essas linhas foram desenhadas antes, né, de se aplicar o torque, né? Então, todas essas linhas, ó, elas apresentam uma deformação, né? Ó, você tem que elas não permanecem planas e indeformadas, como no caso aqui da seção circular. Então, não é comum de se utilizar barras com seção transversal quadrada ou retangular por conta do empenamento que sofrem, né, essas diferentes seções quando são aplicadas aí os torques, né? Então, quando se aplica o torque, as seções elas passam a sofrer uma deformação, né, que tende a empenar todas as seções ao longo do comprimento aí dessa barra. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Beleza. Ó, então, continuando aqui com a parte das variáveis e das equações, né? Então, a deformação por cisalhamento, que era a outra grandeza que eu falei que tinha faltado naquele primeiro diagrama que eu mostrei lá, então, ela é dada como essa
distância aqui, ó. Então, basicamente, seria esse ângulo aqui, ó, pessoal, imaginando lá. Então, o eixo, né, sofreu a aplicação de um torque, né, a posição A veio para uma posição A', e surgiram, né, as variáveis lá do ângulo de torção, né, sendo o φ. Ó, aqui já apresentou o C como sendo o raio, né? Então, anotem lá que vocês vão esquecer, ó. Nas equações, o raio, né? Então, o raio, ele é dado por C. Então, C é igual ao raio. Então, essa é a anotação que tem no livro. Eu vou manter dessa forma, caso alguém vá utilizar o livro, né, para estudar essa parte, então vai entender igualmente aqui os slides. Então, raio indicado por C. Φ indica o ângulo de torção. Aí, a gente também tem aqui o gama, né? Então, essa letra grega aqui, né? Então, ela é nomeada de gama, e ela vai indicar para a gente aqui a deformação por cisalhamento. Está aqui, ó, deformação de cisalhamento. Então, dado pelo gama, é apresentada aqui a equação para calcular. Esse ρ aqui, ó, pessoal, que ele é apresentado nessa primeira equação aqui, então, o ρ, ele seria indicativo do quê? Então, por exemplo, aqui, ó, imaginando que eu tenho esse cilindro aqui, né, esse eixo aqui, e na verdade eu não quero calcular, por exemplo, a deformação desse cisalhamento nessa posição aqui, ó. Eu quero calcular ela numa posição mais interior aqui, ó. Então, quero calcular ela nessa posição aqui, ó. Então, só mostrando melhor aqui. Então, eu quero calcular a deformação nessa posição aqui, né, ao longo do eixo, aqui no raio, né. Então, essa distância aqui, ó, do meu centro até o ponto onde eu quero calcular essa deformação, qualquer uma das grandezas aqui, então, seria, então, esse ρ aqui, ó. Então, quando eu quero calcular a deformação de cisalhamento máximo, eu já estou indicando que eu quero calcular a deformação de cisalhamento aqui na máxima distância em relação ao eixo longitudinal aqui da nossa peça, né? Então, quando eu quero calcular a deformação de cisalhamento máxima, eu uso na equação aqui o valor de C. Então, que seria essa máxima distância aqui, né, do eixo central aqui da nossa seção até a superfície dela aqui, ó. Então, quando a gente quer calcular a tensão de cisalhamento, a deformação de cisalhamento máxima, a gente usa, então, o valor do C, sendo o valor do C o nosso raio aí o raio da nossa seção transversal. A gente também consegue calcular a deformação em uma determinada distância ao longo do eixo da peça, conciliando essas duas equações aqui. Então, basicamente, o que foi feito aqui? Ó? Foi igualado aqui os dois, né, essas duas grandezas aqui, e foi, então, construída esta equação aqui, que permite a gente calcular, então, a deformação de cisalhamento, né, em função da deformação de cisalhamento máximo e da relação entre a posição onde eu quero saber a deformação de cisalhamento e o raio dessa seção. Todo esse equacionamento que a gente está vendo, então, é para uma seção circular, não vale para uma seção com outra geometria de seção. Né? Tá. Então, pensando que a gente vai trabalhar, né, sempre dentro do regime de deformações
elásticas, né? Então a gente estaria trabalhando abaixo lá da tensão do escoamento. Então, nessa situação, é válida o quê? Então, válida a lei de Hooke lá. Então, a gente viu a lei de Hooke, eu mostrei na última aula para vocês. Vezes o... Então, essa lei de Hooke aqui, que a gente viu na última aula, seria a lei de Hooke lá para uma situação onde você tem tensões normais. Quando a gente tem um torque aplicado, ou seja, quando a gente tem um cisalhamento, e estaria dentro do regime de deformação elástica, né? Então, existe também uma forma aí da lei de Hooke para torção. Então, a lei de Hooke para torção seria essa forma aqui, torção ou cisalhamento, né? Então, aquele seria o tal ali, né? Então, lembrando lá que quando a gente tem tensão de cisalhamento, né? A gente usa o tal. Quando a gente tem tensão normal, a gente usa o sigma. Então, essas são as notações aí comuns desses tipos de tensão. Então, aqui, ó, tensão de cisalhamento, né, essa letrinha é o tal, é dada, então, pelo G, que seria o módulo de elasticidade transversal, então, seria o análogo ao módulo elástico, porém, digamos assim, pensando no ensaio, né, então, enquanto o módulo de elasticidade lá que a gente mediu seria em tração, aqui o módulo de elasticidade ele foi medido em torção. Então, nesse caso aqui, seria então o módulo de elasticidade transversal do material. Então, quando você trabalha em outras formas de solicitação mecânica, então é possível que o módulo elástico ele seja diferente, né, por conta aí da forma que você está solicitando o corpo sólido, né. Então, quando você tem uma solicitação em torção, você se utiliza, né, aí o módulo de elasticidade transversal, né, e pode aplicar ele aqui na equação de Hooke, né, na lei de Hooke, para esforços, né, de tensão de cisalhamento. Então, quando a gente trabalha em cisalhamento, lei de Hooke para o cisalhamento seria essa daqui. Tranquilo? Beleza. Tá. Em relação às tensões, né? Então, quando a gente trabalhou lá com a parte de tensões normais, a gente viu lá que as tensões, né? Imaginando lá que você tinha uma seção transversal lá. Então, ao longo da seção transversal, você tinha distribuída, né, as tensões normais, formando uma coisa que fazia um perfil mais ou menos assim. Então é uma coisa que era maior na parte central, né? E diminuía à medida que a gente ia para as extremidades, né? Então, esse seria, né, a distribuição de tensões ao longo da seção transversal de uma peça, um eixo, uma barra, ao qual, né, é aplicada aí uma força normal, gerando uma tensão aí normal, né, que vai ter um perfil de distribuição de tensões dessa maneira aqui, ó. Então, maior, mais próximo da força, e menor à medida que a gente se afasta aí para as extremidades. Para o caso de uma seção que está sendo analisada, né, foi aplicado um torque sobre ela, então, basicamente, lembrando lá da fórmula do torque, então, torque ou momento, né, é dado por força multiplicado pela distância. Pensando nisso, né, então, quando a gente tem um eixo aqui, então, esse seria o nosso eixo,
as distâncias que a gente mediria, né, para analisar a força, por exemplo, imaginando que essa distribuição de tensões aqui, ela surgiu da aplicação de uma força aqui, ó. Então, qual seria a distância que a gente ia analisar lá numa equação para calcular, por exemplo, o torque desta carga, que a gente vai chamar aqui de carga P, em relação ao ponto O, que seria a nossa origem aqui, ou o nosso eixo aqui da peça. Então, a gente ia observar a distância em relação aqui ao raio, né? Tá. Então, pensando dessa forma, quando a gente fosse calcular o valor da tensão, né, do nosso torque aqui em relação ao ponto O, então a gente ia calcular o torque no ponto O. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que, digamos assim, a força sendo aplicada aqui, então o torque seria igual a zero. Se a força fosse aplicada aqui, o torque teria um valor maior, um valor maior, um valor maior, e se, né, a força ou o torque fosse aplicado na superfície, a gente teria então o valor máximo. Tranquilo? Conseguiram entender o que eu tentei explicar? Não sei se ficou claro. Beleza? Tá. Ó, então, à medida que a gente caminha nossa tensão de cisalhamento, ele aumenta. Então, pensando dessa maneira aqui, então se a gente fosse traçar um diagrama da tensão, né, distribuída ao longo aqui do raio do eixo, né, então a gente tem esse gráfico aqui, ó. Então, dentro do regime, né, elástico aqui, obviamente, então a tensão ela é proporcional à deformação, então, à medida que a gente aumenta o valor da nossa tensão, né, você estaria caminhando aqui em direção ao maior valor do nosso diâmetro. Então, esse é o nosso